Jesus afirma que ele é um mestre em Israel e deveria compreender. O sacerdote entristece, e o Messias diz que ele ensina e fala daquilo que não sabe, pois não aceita o testemunho, alegando que ele jamais acreditará nas coisas celestiais se não acreditar nas terrenas, relembrando que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos questiona o porquê de tanto sacrifício, e Jesus responde que Deus fez isso para que o mundo fosse salvo, alegando que basta crer para não ser julgado. Nicodemos fica pasmo ao saber que se trata apenas disso, e Jesus diz que as pessoas amam mais as trevas do que a luz, pois a luz expõe o mal que elas fazem, afirmando que só quem pratica a verdade se aproxima da luz para que suas obras possam ser vistas claramente. Nicodemos agora compreende. Demestrino serve Petronius, que se irrita com o perfeccionismo. Demestrino se retira e fica feliz por Simão Zelote retornar, contando que Barrabás não voltou a aparecer. Simão pede licença, alegando que fará algo que deveria ter feito há muito tempo, e pede permissão a Petronius para sentar-se, alegando que nunca o agradeceu. Ele se senta e diz que ele salvou sua vida sem motivo nenhum para fazer isso, e Petronius diz que, às vezes, se age sem pensar, mas Zelote afirma que, naquela noite, ele escolheu salvá-lo. O centurião questiona se era só isso que ele tinha para dizer e espera que esteja fazendo bom uso da vida, retirando-se e partindo. Madalena comenta que deveria ter encontrado Petronius, mas está bastante cansada. Kessia questiona se ela não se lembra, afirmando que já viu Petronius. Madalena fica chocada e deixa uma lágrima escapar, estressando-se e dizendo que precisa apenas de uma noite de sono. Ela pede que apague as lamparinas e se retire, preparando-se para dormir. A serva assim faz, e Madalena fica revoltada com a situação, servindo-se de bebida. Ela retorna para deitar-se e assim faz. Sente uma presença ruim ao seu redor e não se sente bem. Ela acorda no sonho e vê várias visões horríveis, de 7 espíritos que a atormentam. Ela se encolhe na cama, bastante assustada. Levanta a cabeça lentamente e vê o estado em que se encontra, voltando a tentar dormir. Continua entristecida e abalada. Ela se sente perdida. Em casa, Caifás conta para Judite como Jesus destruiu o templo, relatando que foi defendido por vários seguidores do Messias. Judite diz que ele está perdendo o controle da situação, alegando que nunca viu algo parecido acontecer quando seu pai era o sumo sacerdote. Caifás diz que Jesus faz coisas inimagináveis. Livona chega e o serve, e Judite manda Livona tomar a infusão, pois apenas está pedindo para beber com os senhores, já que ela é bastante dedicada e quer retribuir o agrado. Caifás fica surpreso, e Livona fica sem saída. Judite diz ter certeza de que está deliciosa e manda que ela beba. Caifás acha horrível a situação, mas Judite diz estar querendo ser cordial e questiona qual o problema dos dois. Livona diz ser uma serva e não se sentir à vontade, pedindo que não a obrigue, e põe a infusão no lugar. Caifás diz que assim deve ser, já que ela não quer beber. Judite aproveita o descuido dos dois e inverte as infusões, pedindo que o marido beba, já que ele não percebeu nada. Caifás assim faz, pega a batizada, bebe e acha ótimo. Judite fica pensativa. Helena caminha pelo palácio, e Longinus a segue. Helena chega à cozinha e confirma tudo com Almáquio. Judas Tadeu a cumprimenta, dizendo que reconheceu o perfume, e Almáquio pede que não peçam para fazer isso novamente, pedindo que sejam breves. Helena diz que sentiu bastante falta dele e conta como está sendo difícil encontrá-lo. Tadeu comenta que devem parar de se ver para que o pior não aconteça com ela, já que ele é judeu e seus pais não permitiriam nada. Também diz que, se a amizade fosse certa, não precisariam se esconder, mas Helena afirma que seus pais não entendem a amizade verdadeira e diz sentir-se a mulher mais linda do mundo, beijando. Ele diz que não podem ficar juntos, pois é cego e não pode cuidar dela, pedindo que entenda, alegando que isso sempre esteve bem óbvio. Helena diz que não foi sua intenção humilhá-lo e pede perdão. Tadeu pede que chame Almáquio para levá-lo de volta à caverna, alegando que aquele, sim, é o seu mundo. Longinus vê tudo e parte. Helena diz que pode inventar mentiras para se encontrarem, alegando que é errado ficarem longe um do outro. Judite chama por Caifás, mas o mesmo está adormecido como uma pedra, e ela percebe que estava certa. Livona chega correndo e se espanta ao ver Judite acordada. Judite comenta que estranhou o marido adormecer daquela forma, e Livona responde que ele deveria estar bastante cansado. A esposa confirma, dizendo que os últimos dias têm sido difíceis para o marido. A serva parte,
e Judite aproveita para fechar a boca do sumo sacerdote. Madalena continua tentando dormir, mas os espíritos malignos não permitem. Ela se revira na cama e acorda no sonho gritando, pedindo que a deixem em paz. Ela se levanta e fica atordoada, caminhando lentamente. Ajoelha-se e olha embaixo da cama, vendo que não há nada ali. Satanás se aproxima e a observa, fazendo os demônios surgirem e dizendo que não adianta gritar, pois ela agora pertence a eles. Os espíritos malignos continuam debochando de Madalena, dizendo que ela será deles para sempre. Madalena acorda do pesadelo gritando, e Kessia chega, abraçando-a. Madalena chora, dizendo que os malditos voltaram, e pede ajuda. Nicodemos agradece por Jesus o receber e se despede, partindo. Lázaro retorna e observa, trancando a porta. Ele questiona se está tudo certo, e Jesus confirma que está tudo bem e que podem se tranquilizar. Pedro diz não entender essa atitude, questionando o porquê de Jesus falar com ele. Jesus diz que jamais lançará fora aquele que veio a ele, pois veio para fazer a vontade de seu Pai, que não quer que nenhum deles se perca, e aconselha que durmam, pois amanhã retornarão a Jerusalém. André e Lázaro partem com Jesus, e Pedro fica pensativo. Maria diz querer ir ao templo para ter a sorte de ver Jesus. Arimateia estranha ele querer voltar ao local após tudo o que fez, mas Joná diz que seu irmão não vê problema nisso, afinal, veio para instruir. Deborah diz que deve ser ótimo fazer parte da família de Jesus, e Maria comenta que José, seu falecido esposo, dizia que a família de Jesus é toda a humanidade, e não apenas as pessoas com quem ele cresceu. Deborah questiona se ela consegue pensar assim, e Joná e Miriam confirmam que ela tenta, mas sempre acaba pensando como mãe. Tiago diz que não poderá acompanhá-las, pois irá ao sinédrio, e Arimateia responde que irá com elas, pois está ansioso para conhecer Jesus. Deborah pede para ficar, pois está sentindo um mal-estar e tomará uma infusão, além de se deitar para melhorar logo. Na hospedaria, Sula questiona se Aziza está seguindo e pergunta se acha bom ser desagradável. Aziza debocha e questiona como é ser irmã de uma adúltera, mas Sula exige que lave a boca antes de falar de Maria. Jairo pede perdão ao se meter e conta que viu Jesus, alegando que ele tem pacto com o diabo. Zebedeu deixa claro que não admite que falem assim sobre Jesus. Susana intervém, alegando que eles estão incomodando os outros fregueses, e Shabaca aconselha que se acalmem. Aziza diz ter coisas ainda para dizer a Sula, mas Tomé, já bêbado, intervém dizendo que Jesus não só tem feito milagres por aí, como também foi tocado por ele, confirmando que é o Messias, e exige que parem com a discussão. Aziza diz que jamais acreditará em um bêbado e parte com os outros. Sula comenta ter vontade de esganá-la, mas Zebedeu pede que se acalme, alegando que ela quer vê-la estressada. Natanael comenta que está com fome, e Pedro desdenha da fome deles. André sugere que sejam pacientes, mas Pedro continua desdenhando. Jesus sugere que apanhem figos, mas André conta que a árvore só tem aparência e nenhum fruto. Filipe complementa dizendo que a figueira enganou a todos. João acha horrível. Pedro diz que continuarão com fome e sugere que encontrem outras árvores pelo caminho. Jesus a observa e diz que nunca mais ninguém comerá um fruto dela, chamando-os para partirem. Eles partem em fileira. Na rua, Deborah caminha e Edissa a observa, seguindo-a. No palácio, Joana diz ser um absurdo que Batista esteja preso, alegando que ele só diz a verdade e que a culpa é de Herodíade. Pilatos diz que Antipas tem o poder de fazer o que quiser na Galileia, e Joana insiste, mas Chuza pede que não abusem do tempo de Pilatos, levando-a juntamente com Hélio. Pilatos acha a situação horrível e bebe vinho para desestressar. Antipas espera que a prisão de Batista não lhe gere atritos com Pilatos, mas Herodíade diz que ele não deve se preocupar, alegando que o governador não se envolve nesse tipo de coisa. Antipas questiona se Heitor localizou Iscariotes, e Heitor responde que ele viajou. Herodíade estranha, e Heitor conta que não foi avisado de nada. Salomé diz que pode ter tido alguma urgência, e Antipas questiona se sumiu algo do governo, mas Heitor nega, confirmando que está tudo em ordem. Antipas diz que Iscariotes sempre foi fiel, e Herodíade desdenha, mas o marido perde a paciência e ela parte. Salomé pede licença e se retira. Antipas comenta como Salomé é diferente de Herodíade, pois fala na medida certa. Bina o serve. Malco confirma que os guardas têm ordens de prender Jesus caso retorne a Jerusalém. Caifás toma seu lugar e autoriza que o matem, mas Nicodemos diz que não podem fazer isso. Anás diz que não podem deixá-lo impune,
e Nicodemos questiona que mal ele faz. Caifás cita que ele blasfema ao dizer ser o Filho de Deus, e Nicodemos diz que ainda não viu nada que o condenasse. Caifás aconselha que tenha cuidado, e Nicodemos aconselha que perguntem a Tiago se Jesus tem mesmo pacto com Satanás, já que é o irmão de Jesus. Tiago responde que ele não fez pacto com o diabo, mas também não é o Messias que diz ser. Caifás confirma que até o irmão de Jesus concorda com ele e diz que falará com os outros membros do Sinédrio para resolverem os prejuízos que o falso Messias deixou. Ele se retira juntamente com Malco e Anás. Nicodemos diz ser uma pena o jovem não ter conhecido Simeão, alegando que era um homem de muita fé e que anunciou o Messias. Ele recorda com detalhes como Simeão confirmou que viu o Messias, como Deus lhe prometeu, tendo certeza absoluta. Ele questiona se a criança que Simeão viu não seria o irmão dele, mas Tiago responde que poderia ser qualquer um e parte. Débora chega à estrebaria e encontra o amado, beijando, Edissa vê tudo e acha horrível. Goi ajuda Cornélios a chegar em casa, e o mesmo rasga agradecimentos, confirmando que será eternamente grato por salvar sua vida. Cornélios questiona como pode compensá-lo, e Goi pede que o aceite como seu servo. O romano questiona o porquê de querer sacrificar a liberdade. Goi não explica e diz que preparará algo para ele comer, pois deve estar faminto. Cornélios estranha. João Batista acorda, e Herodíade adentra a cela, questionando se está gostando das acomodações e confirmando que não há gafanhotos ali, somente aranhas e baratas. Ela diz que ele não pode ficar tão só para não enlouquecer ainda mais, mas ele diz que prefere a solidão a certas companhias. Ela comenta que a cela é sombria, mas ele diz achar sombrio como a maldade domina. Herodíade questiona se ele não gostaria de ser dominado por ela, alegando que sentiria bastante prazer, mas João diz apenas sentir pena dela. Herodíade diz saber que Iscariotes o visitou e questiona o que pediu a ele. João fica reflexivo. Petronius está pensativo em seu escritório e analisa o mapa. Ele se senta e relembra como conheceu Madalena na queda do cavalo. Também recorda como discutiram pela primeira vez. Ele relembra como ela veio encontrá-lo na noite da corrida, afirmando que se apaixonou por ele desde o primeiro instante em que o viu. Ele também recorda como foi desprezado por ela no dia seguinte. Longinos o cumprimenta e diz ter algo a lhe contar sobre Helena. Na cela, Batista questiona se ela tem medo do que acontecerá e aconselha que se arrependa para poder ser salva. Herodíade debocha, mas João diz que não importa o que farão com ele, pois o Messias está entre eles. Herodíade gargalha, mas João diz que ela não escapará do julgamento final e pagará por todos os pecados. Herodíade responde que ele morrerá ali na cela, sozinho, sem ninguém, e se retira. Cláudia se aproxima de Madalena e comenta como ela está péssima, questionando se aconteceu algo. Madalena nega, dizendo estar apenas com dor de cabeça e que logo passará, agradecendo a preocupação. Helena chega e questiona a mãe se pode fazer uma visita a Débora, alegando que a amiga não se sente bem desde a corrida, mas Cláudia não permite que saia. A filha questiona o porquê, mas a mãe diz que ela não sairá do palácio enquanto não lhe contar o que está acontecendo. Pilatos fica desacreditado ao saber que Helena está se encontrando com um cego e, ainda por cima, judeu. Judas Tadeu abençoa a pessoa que lhe deu a moeda. Jesus e seus seguidores se aproximam, caminhando pela cidade. Jesus o vê e para instantaneamente. Ele o observa tentar pegar a moeda que foi jogada. Ele consegue pegá-la, e Jesus se aproxima. João lhe dá pão, e Tadeu agradece. Tiago Maior questiona o que fez para ficar cego, e Tadeu responde que nasceu assim. Natanael questiona se foi ele ou os pais que pecaram para que nascesse cego, mas Jesus afirma que não foi nem ele nem os pais, mas sim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tadeu questiona quem ele é, e Pedro afirma que o nome dele é Jesus. Jesus fica de cócoras e cospe no chão, fazendo lama e esfregando-a nos olhos do cego, relembrando seu propósito de ter vindo ao mundo, e manda o cego ir se lavar no tanque. Filipe comenta que o tanque está longe e que sozinho ele não deve conseguir, mas Tadeu deixa claro que conseguirá e parte. Ele sai esbarrando nas pessoas, mas avança. Todos o observam. Pilatos exige que descubram de quem se trata e que o matem, alegando que não o quer vivo. Petronius exige que Longinos cuide disso e parte. Helena diz estar apenas pedindo para fazer uma visita amiga, e Madalena questiona que mal há nisso, pedindo que a deixe ir. Cláudia diz que conhece sua filha e confirma que quer a verdade. Helena confirma que está apaixonada e se emociona.
A mãe diz que não há problema algum em se apaixonar, e Helena revela que ele é judeu. Cláudia diz que seu pai jamais aprovará isso, e Helena ainda revela que ele é cego.